Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão rápida aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, que vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está em João, capítulo 7, versículo 25 até 44, e diz: Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente, não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prenderem. Disse-lhes Jesus: Estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir este homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão a mim, por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde o receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns do meio do povo disseram: Certamente este homem é o profeta. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: Como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Amém. Então, só tirando essa última dúvida aqui, Cristo sim é da descendência de Davi e ele nasceu em Belém. Então, ele veio para cumprir as Escrituras e nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 1, na primeira parte ali onde está a descendência a genealogia de Jesus e também logo ele sobre o nascimento dele. Mas muitos procurarão Jesus e não encontrarão, muitos que vão querer ir para o céu depois que tudo estiver consumado, depois que tudo estiver acontecido, ou a pessoa estiver, às vezes, com tempo ainda de falar, porque nós não sabemos quando será nosso último suspiro, nós não sabemos quando será a última vez que nós faremos algo pela última vez, nós não sabemos quando será a última vez que nós estamos falando de Jesus, nós não sabemos quando será o nosso último almoço, nós não sabemos quando será a nossa última janta, nós não sabemos quando será nosso último bom dia. E nós temos, dia após dia, a chance e a oportunidade de declarar Jesus como Senhor e Salvador, porque a questão não é aceitar, a questão é negar. Jesus, claramente, ele é o Filho de Deus, depois desses 2000 anos que ele viveu entre nós aqui, é claramente e mais do que comprovado que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Salvador daqueles que o buscam. Ele foi na cruz pelos meus, pelos
seus pecados por todos nós, é mais do que claro de que Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, porque nesses 2000 anos o que mais se tentaram fazer foi provar o contrário disso, e todos falharam. Não tem nenhuma pessoa que tentou tirar o título de Filho de Deus de Jesus que conseguiu. E todos aqueles que buscaram crer que Jesus era o Filho de Deus tiveram êxito em acreditar nisso. Então é mais do que comprovado, mais do que aceitável que Jesus é, sim, o Filho de Deus e o nosso Salvador, aquele que veio para nos resgatar, nos redimir, nos purificar e nos resgatar das mãos do pecado, dos laços do pecado. Então a questão não é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é negar, porque se eu não estou aceitando, visto que tem mais de 2000 anos de prova disso, não é tradição, não é tabu, é fato. Então, ou você está com Jesus, ou você está negando Jesus. Isso é fato, porque não tem um meio termo, não tem um bom, eu estou quase acreditando, eu estou me achegando. Lógico que você tem um processo a ser passado e concluído, mas ou você está aceitando ou você está negando. É simples, é sim ou não. Então nós não sabemos quando será a última vez, a última oportunidade. E ele diz aqui: vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Se nós não o aceitarmos, se nós não tivermos ele como Senhor e Salvador, e seguindo e declarando isso e vivendo por esta convicção, porque não adianta eu falar da boca para fora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador e no momento seguinte está vivendo totalmente o inverso de que comprovaria isso, as atitudes serem totalmente inversas daquilo que você está proclamando. Então, nós temos que buscar e viver como se fosse a última oportunidade, porque esse tempo que nós vivemos aqui, ele é muito curto comparado com a eternidade, porque não tem como comparar alguns anos contáveis com a eternidade, com aquilo que é eterno, aquilo que nós viveremos para sempre com o Senhor, aonde os anjos já cantam dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Santo, 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 porque eles adoram aquilo que eles estão contemplando. Eles estão contemplando a Jesus glorificado nos céus. Santo, santo, santo. Então, nós temos que viver como se fosse o último dia, a última parte. O que você faria se estivesse nos seus minutos finais de vida? O que você faria se estivesse nos seus minutos finais de vida? Se você soubesse que daqui meia hora não tivesse mais nada aqui, você perderia o sopro de vida que o Senhor deu em você. O que você faria? Você passaria a última parte com quem você ama, ou você procuraria passar e compreender com aquele que você viverá a eternidade? O que faríamos se soubéssemos que seria a nossa última atitude? É algo para se pensar. Bem, então que Deus te abençoe. Um forte abraço, que o Espírito Santo ministre o seu coração enquanto você digere essa pergunta. E até amanhã.